Olá pessoal, tudo bem? Então a professora vai estar dando continuidade ao assunto do português de vocês lá do 9º ano. Essa próxima aula que nós vamos ter lá que vocês têm é sobre o uso da crase, tá? A importância dela dentro da língua portuguesa. Então, queira ou não, para nós, tá? Então a crase, ela é a fusão da preposição com o artigo feminino. Então, nessa junção nós temos o surgimento da crase, tá? Então, ela tem algumas regras para ser colocada essa crase. Então, ali é o a, preposição, mais o a, artigo feminino. Só que aí, tem alguns momentos que ela não vai ocorrer. Uma dessas circunstâncias é antes de substantivo masculino. Professora, substantivo masculino. Substantivo masculino, o homem, tá? Homem, o caderno. Então, são substantivos masculinos. Então, antes deles não vêm. A não ser numa regra específica que nós temos, tá? Então, aqui tem algumas dicas. Nesse caso, nós temos as 5 principais regras básicas para o uso dessa crase, desse acento ao contrário, esse grampinho em cima do A, tá? Então, diante de palavras femininas, nós usamos crase, tá? Uma regra básica. No caso, se você ficar com dúvida, é só trocar a palavra feminina por uma masculina. Se o virar ao, ele se refere ao acento grave, que nesse caso é o grampinho ao contrário lá. Por exemplo, ali tem a frase, ó, as amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Se eu conseguir fazer essa troca, por exemplo, as amigas foram ao encontro de final de ano da empresa e o significado da frase não perdeu o sentido, tá? Nesse caso, vai crase, tá? E aí, lembrando que confraternização, nesse caso, se refere a uma festa, não ao verbo, tá? E aí, vai crase por ser do substantivo feminino. Outro momento que vai crase é em expressões que indicam hora, tá? Então, isso vem a acontecer antes de locuções indicativas de horas, tá? Então, usa esse acento grave. Então, às 3 horas começaram a estudar. Professor, mas estudar ali não tem crase. Aí vem uma regra que nós vamos ver mais pra frente também. A partida de futebol terá início às 17 horas. Então, nesse caso, sempre vai crase. Ó, ele esteve aqui às 8, tá? Mas foi embora porque não te encontrou. Então, quando está se referindo à alusão a indicar a hora, vai crase. Porém, nem sempre com horas recebe crase, tá? Quando as horas estiverem antecedidas por preposições, que foi o assunto que nós vimos antes, preposições, tá? Então, não tem crase. Então, ela decidiu ir embora, mesmo estando esperando desde as 10. Esse desde é uma preposição, então não vai crase. Marcar o encontro no restaurante para as 20 horas. Para, preposição, então não vai crase nesse as. Fique tranquilo, eu estarei trabalhando até, também é uma preposição, até as 9 horas. Vai lá, outra regrinha. Antes de locuções adverbiais femininas que expressem ideia de tempo, lugar e modo. Por exemplo, às vezes chegamos mais cedo à escola. Esse às vezes dá ideia de tempo nesse caso. Então, vai crase. Ele terminou a prova às pressas, pois já passava do horário. É o modo que ele tá. Então, também vai crase. Lembrando que às vezes, às pressas, lembra que é feminino. Outra regrinha que diz ali, que a maioria das vezes não ocorre a crase antes das palavras masculinas, tá? Então, isso acontece porque a palavra masculina não aceita o artigo a. É a menina ou menino, tá? Então, para ter crase tem que ter a mais a. Então, o pagamento das dívidas foi a prazo. Então, eles deram o prazo para ele maior. Então, prazo é masculino, não vai. Os primos foram para a fazenda andar a cavalo. Eles foram andar a cavalo, é o cavalo. Então, não vai crase. Tempere com pimenta e sal a gosto. Gosto, então, também é masculino e não é feminino. Eles viajaram a bordo. Então, ele está o bordo, tá? Marcos foi a pé para o escritório. Eu tenho o pé. Então, todos eles são masculinos, por isso que não vai crase.
Porém, quando tiver a ideia de a moda de alguma coisa, por exemplo, tá? Vou colocar até um exemplo além do que tá ali. Bife à parmegiana, quer dizer, é um moda, é uma moda de alguma coisa, tá? Lasanha carbonara, alguma coisa assim. Quando se faz referência, está explícita, está implícito na frase que é a moda de alguma coisa, ela é crase. Então, ele cantou a canção a Roberto Carlos, quer dizer, a moda de Roberto Carlos. Ele fez gol a Pelé. Ele comprou sapatos a Luiz XV. Então, está se referindo à moda de alguém. Mesmo que seja masculino, vai crase. Aí é opcional a crase quando tivermos pronomes possessivos minha, tua, nossa, etc. Nesses casos, é opcional. Então, eu devo satisfações à minha mãe. Se eu quiser colocar crase ou não, tanto faz. Antes de substantivos femininos próprios, tá? Nesse caso, também é opcional. Não necessariamente precisa colocar. Coloca ou não. Então, Carlos fez um pedido a Mariana. Se eu não tivesse colocado crase, também estava certo, tá? Depois da palavra até. Nesse caso, depois da palavra até, a palavra feminina que admite crase e é também opcional. Os amigos foram até a Praça General Osório. Os amigos foram até a praça. Tanto um como o outro, se eu não colocasse a referência à crase, estaria certo também, tá? Então, esse aqui é um pequeno resumo do que vocês vão encontrar no material de suporte de vocês. Desejo a todos uma boa semana e até mais!